Fala pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Olha só, Hugo Motta dá duro recado a integrantes do governo Lula sobre consequências do IOF no STF. O presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, deu um duro recado aos integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, alertando sobre as consequências de levar a derrubada do aumento do IOF ao STF. Bom, deixa aquele like para poder fortalecer aí o nosso canal, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos acompanhar agora o vídeo e ver o que está acontecendo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que vai ser um sinal de enfrentamento ao Congresso Nacional caso o Poder Executivo, caso o governo federal faça a opção de questionar na Justiça, junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, a derrubada do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, derrubada essa que aconteceu na semana passada por votação não só da Câmara, mas também do Senado. E Hugo Motta defendeu essa medida adotada pelas duas casas aqui no Congresso Nacional, afirmou que se o governo fizer qualquer movimentação no sentido de derrubar essa decisão do Congresso Nacional, vai soar como um enfrentamento aos congressistas e, mais do que isso, que iria então soar como uma espécie de escolha do presidente Lula, escolha do governo federal de governar com o judiciário e não ao lado dos parlamentares. Inclusive, nesse contexto, Hugo Motta gravou um vídeo, publicou nas redes sociais, em que negou o fato de ter traído o governo federal quando pautou a derrubada do Imposto sobre Operações Financeiras. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. O governo federal ainda avalia a possibilidade de questionar na Justiça essa determinação do Congresso Nacional por meio de votação, mas, de antemão, o Partido Solidariedade, o PSOL, já ingressou com uma ação na Justiça, justamente então questionando esse posicionamento do Congresso Nacional de, na semana passada, derrubar então o reajuste do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A alegação tem sido basicamente a usurpação de poderes, ou seja, que o Congresso Nacional teria utilizado as atribuições do Executivo no sentido de fazer com que não houvesse essa redistribuição, esse reajuste do IOF. O governo federal ainda avalia, por meio da Advocacia Geral da União, se houve realmente essa usurpação de poderes para, a partir de então, questionar também ou não junto ao STF, caso faça esse questionamento que já está em curso por parte do Partido Solidariedade, o PSOL, existe então a possibilidade de tramitar em conjunto com essa ação já movida pela sigla e que inclusive já tem o relator, é o ministro Alexandre de Moraes. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo diretamente de Brasília. Quero entender aqui do Alan Gani essa situação de toda hora uma acusação de traição, Gani. Primeiro, vocês se lembram do discurso do André Fernandes no plenário da Câmara dos Deputados, falando, e aí, presidente, votamos em você, e as nossas causas, e aí, estamos sentindo traído e tal. Agora, o presidente Hugo Motta nega a traição do outro lado. Não estou traindo o governo, não. Situação difícil de quem é apoiado pelos dois lados também, né? Pois é, o Hugo Motta, ele chegou à presidência da Câmara, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, Então, é complicado, agradou todo mundo e agora ele está se posicionando, muita pressão do Congresso Nacional para ele se posicionar. E aí me parece que ele escolheu o lado do Congresso, do corporativismo. Agora, essa decisão da derrubada do IOF, eu vejo diante de dois aspectos, Kobo. Primeiro, ele cedeu a uma pressão de setores importantes da sociedade. Tinha muita insatisfação, setor de turismo, setor bancário, os próprios consumidores, uma insatisfação geral da população, mas também se aproveitou disso porque há uma insatisfação do Congresso Nacional relacionado ao pagamento de emendas. Então juntou a fome com a vontade de comer, e acabou dando o recado para o governo federal, e aí é claro que também isso agradou à sociedade, a derrubada do IOF. Mas não teve traição não, o que teve foi interesse corporativista e ainda bem que caiu o IOF.
Como é que você projeta, o Fábio Piperno, a continuidade dessa relação do Hugo Mota com o Poder Executivo? Ela vai ser uma relação de muitos sobressaltos, sempre. Jamais vai ser uma relação normal, até porque os atritos serão cada vez mais frequentes daqui até o período eleitoral. Agora, o governo, nesse episódio, quanto mais ele insiste, maior fica a derrota política perante os olhares não propriamente do Congresso, mas de toda a sociedade, porque ele passa a impressão de que é alguém que está esticando a corda para arrecadar mais impostos. Ora, nesse momento, o governo tem dado alguns sinais um pouco tímidos em relação a isso, mas o fato é que nesse momento, do ponto de vista político e da comunicação com a sociedade, seria muito mais produtivo e inteligente o governo falar o seguinte: olha, eu mandei o projeto, por exemplo, para cortar os supersalários, para a isenção dos 5 mil do imposto de renda em troca de maior taxação para os super ricos, e também eu vou vetar o aumento do número de deputados, que é uma outra medida impopular, mas que se o governo devolve para o Congresso isso, se o governo veta e obriga o Congresso a ter que derrubar esse veto, é o Congresso que vai passar a mensagem para a sociedade de que ele também é corresponsável pela gastança. Então, a bola está pingando, só que a articulação política e a comunicação do governo continuam muito deficientes, porque se fossem melhores, se aproveitassem mais as oportunidades, jogariam tudo isso no colo do Congresso agora. Deixa eu ouvir também, Zé Maria Trindade. Pois é, não há traição, é um presidente de poder, é um poder se expressando, né? A traição se fosse um nomeado pelo presidente Lula a um cargo e ele jogasse atrás do presidente. Mas o presidente da Câmara ele tem a obrigação, não fazer a defesa do seu cargo seria crime de responsabilidade. Porque a Constituição diz que o presidente, o chefe de um poder, tem que defender as suas prerrogativas. E era a prerrogativa da Câmara fazer a votação do decreto legislativo. Os poderes funcionam assim. E é verdade, houve avisos. Até nós avisamos aqui, olha, as frentes parlamentares, que são as poderosas do momento, já fecharam contra o IOF. Já existe uma maioria muito tranquila, folgada, contra o IOF. O governo vai perder se insistir, e insistiu. O Carlos Zaratini, o deputado do PT, vice-líder do PT na Câmara, me disse claramente, olha, o que está acontecendo é que nós somos um governo de esquerda e temos um Congresso de direita. Tá bom? Esse é o diagnóstico, mas o que é preciso é que o presidente Lula entenda e aprenda como é governar com minoria no Congresso. É mais difícil? Mas é possível? Também é possível. É só negociar antes o que mandar e não mandar bola dividida, porque vai perder todas, né? Então o que tem que acontecer? É um diálogo de presidente de poder para presidente de poder. Aquela história do presidencialismo original, quando o presidente da República mandava a Câmara e Senado obedecer, isso acabou. Acabou, o Congresso está poderoso, está independente. O governo tentou fazer uma reforma ministerial aqui, colocar os ex-presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e eles não aceitaram. Por que não aceitaram? Porque entenderam que era diminuir a sua importância de ex-presidente da Câmara e ex-presidente do Senado indo para o governo. Olha que nível chegamos. Antes era um cargo disputado à tapa aqui na esplanada. Agora os senadores e deputados pensam direito antes de ir para o governo. Então aquele presidencialismo de antes, poderoso, isso acabou. É preciso se adequar e é preciso administrar o país. Mesmo o Mota tem razão. É para todo mundo, não é só para um lado, não. Se ficar administrando só para um pequeno grupinho, vai perder até esse pequeno grupinho. Deixa eu ouvir também, Segré, quem que precisa mais de quem aí? É o presidente Lula do Hugo Mota ou é o Hugo Mota do presidente Lula? Não, o presidente Lula precisa muito mais do Hugo Mota e do Alcolumbre também, não é somente do Hugo Mota. Mas gostaria de salientar que
A Constituição Federal estabelece no artigo 153, inciso 5º, que tem autonomia o Poder Executivo para determinar as alíquotas, e no caso do inciso 5º, do IOF, que são impostos vinculados ao comércio exterior e aos créditos. O IOF encaixa precisamente nesse ponto. Porém, o entendimento constitucional, Nelsinho, determina que essa alteração deveria ser utilizada para regular a economia, para equilibrar desequilíbrios que possa ter a economia e não para aumentar a arrecadação. Aí vem o artigo 49, inciso 5º também, da Constituição Federal, que diz que, vou ler textualmente, abre aspas, é de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Esse é o argumento que o Congresso tomou através do PDL para sustar aquele decreto presidencial. Claro, a interpretação é duvidosa. Por quê? Porque o IOF já teve um decrescimento no governo Bolsonaro para atender às exigências da OCDE e chegar a zero em 2027. O governo presidente Lula para esse decrescimento do IOF e começa a agregar com uma desculpa: medidas de equilíbrio fiscal. Não, eram medidas para aumentar a arrecadação porque está gastando muito e a conta não fecha. Aí apela ao aumento do IOF. E o Congresso, com esse artigo 49, que é constitucional, disse: não, você não pode fazer isso. Você pode aumentar só para regular, não para aumentar a arrecadação. Vai sobrar para quem? O STF. Mas 383 deputados é número suficiente para alavancar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. E você pode mudar ou clarificar o artigo 153, inciso 5º, para que fique muito claro e não seja duvidoso que isso serve somente para regular. E aí o STF vai fazer o quê? Mas o PSOL se transformou no departamento jurídico do PT. Como o PT fica feio o que faz, então manda o PSOL aí, ou o PSOL vai por livre e espontânea vontade. O governo, teoricamente, já aceitou que vai ao STF ao ponto que o ministro Gilmar Mendes era o primeiro relator. Por algum motivo falou: não, eu não. Mando de novo e vai agora e sugere a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que é tomada. Então, como é que um relator diz: não, eu não, passa para outro. E outro poderia passar: não, até que chegue o relator que quem deseja que chegue. Eu não sei, mas o STF vai ter um baita desafio pela frente. Isso aí é o seguinte: o PL tinha ajuizado uma ação de inconstitucionalidade contra os decretos do presidente Lula. Quando ele aumentou ali o IOF, o PL foi lá e ajuizou a ação, falou: opa, isso é inconstitucional. E caiu para o ministro Alexandre de Moraes. Aí quando teve o PDL, que é o projeto de decreto legislativo, que foi votado e aprovado, chegou no Supremo também por ação do PSOL, aí ele falou: opa, já tem alguém cuidando nessa matéria, o primeiro que tem contato é que deve julgar tudo, é o que se chama de prevenção, né? Por isso que foi agora para o ministro Alexandre de Moraes. Ele julga tudo. Julga se os decretos eram constitucionais e julga também se o decreto legislativo também é constitucional ou inconstitucional. Essa celeuma que nos explicou o Gustavo Segré.